Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre romance. Grande Sertão Veredas, um romance e tanto, né? Com temas universais. E eu te pergunto assim, será que você já leu um romance que não tem divisão em capítulos? Sim, a divisão é feita pelo conteúdo aqui e não pela forma. Então, na iconografia, procurei mostrar onde é ambientado esse romance, ó. As veredas, né? O grande sertão aqui, ó, paisagem árida. O autor, nada mais, nada menos do que Guimarães Rosa, né? Foi um dos mais importantes escritores brasileiros. E também representante do modernismo, escola literária. E além de ter seguido a carreira como médico e diplomata, ele também seguiu a carreira na literatura. Algumas informações. Ele foi ocupante da cadeira número 2 da ABL, né, Academia Brasileira de Letras, e em 1967 já isso. Fez parte da terceira geração do modernismo, chamada geração de 45. Vamos recordar? Primeira geração do modernismo, 22, a segunda de 30 e a terceira de 45. E você poderia perguntar, atualmente, na nossa contemporaneidade, estamos no pós-modernismo. Em seu discurso de posse, curiosamente, né, suas palavras destacam um dos seus temas, a morte. E olhe como ele coloca. A gente morre para provar que viveu. Só o epitáfio é fórmula lapidar. Alegremo-nos, suspensas e negentes lâmpadas. E sob a luz sobre o justo e dá-se ao teso coração e alegria. Desfere-se então o salmo. As pessoas não morrem, ficam encantadas. Grande Sertão Veredas, além de trabalhar os temas universais, no caso, o bem, o mal, o ser e o não ser, Deus e o diabo, né? Ele vai mostrar então o protagonista, personagem principal, Riobaldo, desde a sua infância até se tornar chefe dos jagunços. Que eram os jagunços? Eram grupos de homens que marginalmente forneciam proteção aos políticos, aos governadores. Nós vamos ter aqui nesse romance, Grande Sertão Veredas, duas histórias em paralelo. Uma guerra entre grupos de jagunços rivais e o amor de dois jagunços, Riobaldo e Diadorim. A narrativa em Grande Sertão Veredas, né, é escrita em primeira pessoa pelo protagonista Riobaldo, que é o narrador autodiegético, ou seja, que conta sua história a um interlocutor que não nos é apresentado em momento nenhum e que não intervém explicitamente no discurso. O diálogo é subentendido pela repetição de perguntas do narrador-personagem. Por exemplo, do demo, não gloso, Senhor, pergunte aos moradores. Vamos à leitura do texto, tomar um gostinho por essa literatura da geração de 45? Bora lá! Do demo não gloso, Senhor, pergunte aos moradores. Em falso receio, desfalam no nome dele e dizem só: o que diga, vote, não. Quem muito se evita, se convive. Sentença no Aristides. O que existe no Buritizal, primeiro desta minha mão direita, chamado a Vereda da Vaca Mansa de Santa Rita. Todo mundo crê, ele não pode passar em 3 lugares designados, porque então a gente escuta um chorinho atrás e uma vozinha que avisando, eu já vou, que é o capiroto, que diga. Atividade 1, então, já na análise do texto, nós temos assim, a partir da leitura do fragmento e atentando à palavra em destaque, eu quero que você responda a questão proposta. Então, vamos à leitura do fragmento pausadamente. Do demo, não gloso. Senhor, pergunte aos moradores. Em falso receio, desfalam. No nome dele, dizem só, o que diga, vote, não. Quem muito se evita, se convive. Então, esse neologismo, né? Neologismo é uma palavra nova, inventada.
Qual é o sentido de desfalam, que está aqui negritado? Que processo de formação de palavra foi empregado na criação desse neologismo? Né? Já dei um spoilerzinho aí. E por que o narrador optou por essa escolha? Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei. Vamos gabaritar a questão, percebendo então que o neologismo criado, a palavra desfalam, né, tem uma derivação prefixal. Acrescentei o prefixo des ao falam e produz com isso o quê? Um efeito dissimulado e irônico. Observe, desfalam no nome dele, dizem só o que diga. O morfema de negação, então, o prefixo des, né, insinua um desvio, como se os moradores fizessem o quê? Desviassem o nome maldito para afastar sua possível aparição. O narrador fez essa escolha em função da superstição que a figura folclórica de Mefistófeles, né, encerra. Que características teria essa geração de 45 para a gente estudar melhor? Vamos conferir? Então, eu tenho assim, ó, a experimentação e a inovação estética, temática e linguística, a preocupação com a palavra e a forma, a temática essencialmente humanos, né? Prosa urbana e regionalista, universalismo, prosa e poesia intimista. Linguagem. O autor inventou uma linguagem nova, através do quê? De termos muito específicos do sertão de Minas Gerais e da Bahia.
Então, a linguagem coloquial, a linguagem do colóquio, das conversas, do dia a dia. De um modo a falar muito próprio dessa região, então uma sintaxe, né? E da criação de palavras novas, os neologismos. Todas essas características da linguagem rosiana são empregues no discurso do protagonista Riobaldo, conferindo à narrativa um caráter de oralidade muito acentuado, né? Na iconografia, uma paisagem do sertão, para você conhecer melhor. Seguimos a leitura? A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento. Uns com os outros acham que não misturam. Cortar, seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte ou pesar, cada vez daquela hoje vejo que eu era como se fosse diferente pessoa. Sucedido, desgovernado, assim eu acho, assim eu conto. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras, de recorrente data. Chegamos à atividade 2 e eu tenho proposta A e B para você sobre o seguinte fragmento da obra Grande Sertão, Veredas. Então, olha só, nesse fragmento lido, eu quero que você identifique o aspecto do tratamento dado ao tempo e o que podemos inferir sobre a palavra veredas presente no título da obra. Faz aí, te aguardo aqui. Olá, voltei. Bora lá gabaritar? Então, olha só. A narrativa constrói-se a partir de um tempo
reestruturado pela memória, em que os acontecimentos se classificam segundo uma ordem de importância subjetiva. O que podemos inferir sobre a palavra veredas, presente aqui no título? Grande Sertão, veredas. O que você inferiu? Então, vereda quer dizer o quê? Um caminho estreito. E o Grande Sertão, né? Veredas se liga ao pequeno ao grande espaço restrito. Então, o título é o encontro desse espaço, né, menor com espaço maior. Numa outra concepção também, uma alusão ao mundo. Atividade 3. Está preparado? Vamos lá? Então, assim, pelo fragmento. Sertão, sabe o Senhor, o sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Viver é muito perigoso. Percebemos que neste romance, como em outros textos regionalistas do autor, não existe uma região a que geograficamente se possa chamar de sertão. Onde seria, então, o sertão a que o autor se refere? Faz aí, eu volto a seguir, gabaritar contigo. Voltei. Tá gostando da análise do romance? Você percebeu aqui, o título Grande Sertão Veredas, né? Todo um questionamento sobre o mundo, sobre o que mais? Sobre como se constrói o sertão, né? E aí, o que eu pergunto para você? Onde seria então o sertão? Vamos reler o fragmento. Sertão, sabe o Senhor, o sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Viver é muito perigoso. Com base nisso, né, não existe uma região geograficamente que se possa chamar de sertão. Eu te pergunto novamente, onde seria então o sertão a que o autor se refere? O sertão a que o autor se refere é fruto da projeção do inconsciente das personagens. Sertão é o mundo, a vida. Isso tem muito a ver com o quê? Com uma das características do autor. Porque os temas universais, o mundo, o bem, o mal, o ter, o não ter, o ser, né? Esses temas estão muito na geração de 45, de qual o autor é um representante. Retomando algumas características do romance. O que é o romance? É maior ou menor do que um conto? Maior. Que outra característica eu posso perceber?
É uma narrativa longa ou curta? Uma narrativa longa, comparada ao romance e à crônica. Ela está baseada em que fatos? Baseia-se na ação e envolve personagens, tempo, espaço e conflito. Como toda narrativa, apresenta os elementos. Narrador, no nosso estudo aqui, narrador em primeira pessoa. Mas como eu sei, por exemplo, que o narrador em primeira pessoa? Sertão, o senhor sabe, o sertão é onde o pensamento da gente está falando com alguém, ó, é ele falando. Então eu sei que é que tipo de narrador? Narrador personagem. Que outro tipo eu poderia ter? Poderia ter um narrador observador, que ele narra em terceira pessoa. Poderia ter um narrador onisciente, aquele que tudo sabe o que a personagem vai fazer, o pensamento, as ações. E aí eu tenho também o enredo. No enredo eu observo o quê? O clímax, né? E ver também o epílogo. Então, no enredo, eu tenho que identificar o clímax, que é o momento de maior tensão dramática. O que mais que eu observo aqui na estrutura? Os personagens, eu tenho o protagonista aqui, que é a personagem principal. Vou ter personagens secundários? Sim, terei neste romance. Espaço. Espaço, eu posso ter um espaço em que tudo acontece e posso ter um espaço que concreto ou abstrato. E o tempo, como eu posso ter esse tempo? Eu posso ter o tempo cronológico, com medida de dias, datas, e um tempo psicológico, lembranças, reminiscências. Da estrutura do romance, convém lembrar então que eu tenho o quê? A apresentação, a complicação ou desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Observando bem essa estrutura, eu noto, por exemplo, na apresentação, por vezes o autor coloca o quê? Toda uma caracterização de onde está ocorrendo a cena, o espaço, né? E na complicação ou desenvolvimento, ele vai trabalhando a narrativa para que você busque o quê? O clímax. A partir daquele momento, o que vai acontecer? Vai se resolver o conflito? O que vai acontecer? Então, abriu a porta. A partir de abrir a porta, o que vai encontrar? O que não vai encontrar? O que vai fazer? E no desfecho, né? Como se soluciona? O que aconteceu? Abriu a porta e entrou. Um exemplo de desfecho, por exemplo. O que aprendemos? Lemos trechos do romance Grande Sertão, Veredas, de Guimarães Rosa, representante da terceira geração modernista. Terceira geração modernista, conhecida como a geração de 45. Lembrando ainda que no modernismo nós temos 3 gerações, a de 22, a de 30 e a de 45. Interpretamos um romance sertanejo, né? Toda a vida do protagonista Riobaldo e também o quê? O conflito entre 2 grupos de jagunços. Vimos algumas características do período modernismo, dentre elas bem nítida, a linguagem cotidiana, a linguagem coloquial. Neste vídeo falamos sobre romance. Espero que vocês tenham gostado e até breve.